Bem, bom dia. Nós vamos falar sobre combinatória. É um assunto que os professores, em geral, se sentem muito inseguros e consideram um assunto muito difícil. Mas isso é uma injustiça. Não é tão difícil assim. Eu vou começar resolvendo um problema. Eu tenho num grupo 4 homens e 3 mulheres. E a minha pergunta é: quantos casais eu posso formar? Casais ortodoxos. Certo? Casais ortodoxos. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Doze. Por que 12? Porque se eu escolher o primeiro homem, eu posso juntar o primeiro homem qualquer uma das 3 mulheres, formando então 3 casais. Usando o segundo homem, outros 3 casais. Usando o terceiro homem, outros 3 casais. E usando o quarto homem, outros 3 casais. Então eu formo assim 4 grupos de 3. E o número total de casais é o número de elementos em 4 grupos de 3 elementos cada. Olha, isso aí é exatamente a definição de multiplicação que a gente aprendeu lá na escola primária, certo? Contar quantos objetos são em 4 grupos de 3 é exatamente multiplicar 4 por 3. Por isso que a resposta é 12. No fundo, todos os problemas de combinatória se baseiam no que nós fizemos nesse aí. O princípio da contagem é o princípio dito multiplicativo, que diz em essência que em 4 grupos de 3 você tem 4 vezes 3 elementos. Eu, particularmente, gosto de enunciar o princípio multiplicativo falando em decisões a serem tomadas. Eu penso na resolução desse problema daí assim: para eu formar um casal, eu tinha que tomar 2 decisões sucessivas. A escolha do homem do casal e a escolha da mulher. A escolha do homem, que é a minha primeira decisão, eu podia tomar de 4 modos. Tomada a primeira decisão, a segunda decisão, que é a escolha da mulher, eu posso tomar de 3 modos. Então, se eu posso tomar minha primeira decisão de 4 modos, tomada a primeira decisão, a segunda decisão pode ser tomada de 3 modos, o número de modos de tomar as 2 decisões em seguida é 4 vezes 3, que dá 12. O princípio básico da multiplicação, o princípio básico da contagem para mim é esse: se eu tenho que tomar 2 decisões em seguida, e a primeira decisão eu posso tomar de X modos diferentes, depois de tomada a primeira decisão, eu tenho Y modos
inconveniente de tomar a segunda decisão. Então, o número de modos de tomar as duas decisões em seguida é x vezes y. A contagem é sempre baseada nesse princípio, dito princípio fundamental da contagem, é o princípio multiplicativo. Eu vou dar um exemplo agora um pouquinho mais sofisticado. Que é o seguinte, uma bandeira é formada por 7 listras. Que devem ser coloridas com as cores A, B e C. Não devendo listras adjacentes, ter a mesma cor. De quantos modos se pode colorir a bandeira? Leva em consideração o macho, a posição dele? Quê? A posição do macho, né? Leva em consideração? Leva, claro. Bandeira está aqui. Aqui está aquele negócio que enfia no mastro, não? A driça, se eu não me engano. Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, para tudo na vida há uma boa técnica. Até para atravessar a rua há uma boa técnica. Se você pretende atravessar a rua, o que você deve fazer? Afastar-se da esquina. Ir mais ou menos para o meio da quadra. No meio da quadra, você olha cuidadosamente para os dois lados, tendo certeza que não vem carro, aí você atravessa a rua. Essa é a maneira correta de atravessar a rua em segurança. Gente que acha que isso é e vai atravessar a rua, chega ali na esquina, olha para um lado, olha para o outro, não vê carro, aí dá uma corrida. A corrida já é uma imprudência, né? Se o cara leva um tombo, né? E atravessa. E o cara faz isso 50 vezes. E 50 vezes ele dá sorte. Não vem carro nenhum. E ele atravessa a rua de modo seguro, apesar da imprudência, né, da pessoa. Aí quando chega na 51ª vez, o cara vai atravessar, vinha uma carrocinha de Chicabom em desabalada carreira pela esquina, ele não viu a carrocinha de Chicabom, a carrocinha vira, atropela o cara. Olha que morte ridícula. Olha que morte ridícula. Morreu atropelado pela carrocinha de Chicabom.
Uma coisa que acontece muito nos problemas de combinatória é que, apesar de boa técnica para resolver problemas de combinatória, as pessoas desrespeitam sistematicamente a boa técnica. Diante de 50 problemas fáceis, a pessoa consegue resolver os problemas respeitando a boa técnica. Quando chega no 51º, que é um problema um pouquinho melhor, um pouquinho mais difícil, aí o cara não consegue mais resolver. É preciso habituar a usar a boa técnica desde o início, nos problemas fáceis. Porque só dominando a boa técnica, a gente vai conseguir difíceis. Esse problema que eu acabo de propor, por exemplo, é um problema razoavelmente simples. É perfeitamente possível você desrespeitar todas as normas da boa técnica e resolvê-lo. Mas a finalidade não é essa. A gente tem que usar os primeiros exemplos, os mais simples, para aprender a dominar a boa técnica, para poder empregar a boa técnica para resolver os problemas difíceis. Em que consiste essa boa técnica? Essa boa técnica consiste no seguinte: primeiro, atitude. O que significa atitude? Todo problema de combinatória, pelo menos nesse nível, nos pergunta de quantos modos alguma coisa pode ser feita. Você deve sempre se colocar em relação ao problema da seguinte maneira: como sendo a pessoa que tem a obrigação de fazer a coisa solicitada pelo problema. Esse problema aí nos pergunta de quantos modos eu posso colorir a bandeira. A atitude correta diante desse problema é você se imaginar como sendo a pessoa que tem a obrigação de colorir a bandeira. Então você tem que se imaginar aqui à frente da bandeira, com os 3 lápis de cor aqui com as cores A, B e C, carregados de colorir a bandeira. Apesar dessa primeira parte da técnica ser assim extremamente simples, essa é a parte da técnica mais desrespeitada pelos nossos alunos. E depois eles acham que os problemas são difíceis, porque eles ficam em geral parados, olhando para o enunciado, sem conseguir fazer absolutamente nada. É importante ter essa atitude, sempre se colocar como sendo a pessoa que tem a obrigação de fazer a coisa pedida pelo problema. Então eu estou me imaginando aqui, como tendo 3 lápis de cor aqui, tendo a bandeira aqui à minha frente, eu sou a pessoa encarregada de colorir essa bandeira. Segundo, ver que decisões devem ser tomadas para cumprir a missão, ou seja, ver que decisões devem ser tomadas para colorir a bandeira. Que decisões eu devo tomar para colorir a bandeira? É importante não ser comigo, não querer fazer tudo de uma vez só. Essas decisões que a gente tem que tomar para cumprir a missão são sempre sequências de decisões mais simples. Colorir essa bandeira, na realidade, é uma sequência de 7 decisões. Colorir a primeira lixa, colorir a segunda, colorir a terceira, colorir a quarta, etc, etc. Então a gente deve sempre ver as decisões que devem ser tomadas e dividir essas decisões em sequências de decisões mais simples, de decisões menores. A terceira parte da técnica, que talvez não seja entendida
em sua plenitude agora, nesse instante, mas será daqui a pouco, é não adiar dificuldades. Em combinatória, como aliás na vida, a gente não deve adiar dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que quando eu divido as minhas decisões em sequências mais simples, se alguma dessas etapas, se alguma dessas decisões for mais restrita, for mais complicada que as demais, é por essa que a gente deve começar o problema. Então, no caso, estou me imaginando uma pessoa encarregada de colorir a bandeira. Que decisões eu tenho que tomar? Escolher a cor da primeira lista, escolher a cor da segunda, etc, etc. De quantos modos eu posso escolher a cor da primeira lista? Cor da segunda lista. Por que duas? Não posso repetir a cor da primeira para não ficar com duas listas adjacentes iguais. Cor da terceira. De acordo com o princípio fundamental da contagem, o número de modos de tomar essas decisões em seguida é 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 2 à sexta, 192. Claro que esse problema pode ser feito também pelo método confuso. O método confuso, aliás, é um método muito interessante, né? Houve um humorista brasileiro, Fradique Mendes, que escreveu vários livros. Gramática portuguesa pelo método confuso. Gramática portuguesa pelo método confuso tem algumas lições muito interessantes. Por exemplo, tem uma lição sobre o sufixo ão. A lição sobre o sufixo ão começa assim: o ão é um sufixo característico do diminutivo na língua portuguesa. Assim, por exemplo, calça, diminutivo calção. Carta, diminutivo cartão. Homem, diminutivo anão. Corda, diminutivo cordão. Ele escreveu também uma história do Brasil pelo método confuso. A história do Brasil pelo método confuso começa com a chegada de Cabral ao Brasil no dia 22 de abril, encontrando os índios muito chateados com o enforcamento de Tiradentes na véspera, dia 21. É claro que esse problema pode ser resolvido também pelo método confuso, criando umas entidades com arranjos, por exemplo, né? Arranjos com repetição. Bom, outro problema. Facinho. Eu quero saber quantas são as placas que podem ser formadas para automóveis. Placa, todo mundo sabe que hoje em dia é um negócio assim, né? Letra, letra, letra. Algarismo, 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 né? As placas hoje em dia são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Eu quero saber quantas placas podem ser formadas.
alfabeto, pra quem não sabe. Quem não sabe não tem grandes problemas, não. Você não conhecer o alfabeto não quer dizer nada. Você não conhecer o alfabeto, ou seja, você ser um analfabeto, não é um problema. Alguns dos maiores gênios da humanidade foram analfabetos. O cara que inventou o alfabeto, por exemplo, um gênio, e era analfabeto. Mas o nosso alfabeto tem 23 letras. Com mais o K, o Y e o W, são 26 letras. Claro que eu me imagino como sendo a pessoa que tem a obrigação de fazer uma placa. Se eu tenho que fazer uma placa, o que eu tenho que fazer? Que decisões eu devo tomar? Escolher a primeira letra da placa, escolher a segunda, escolher a terceira, escolher o primeiro dígito, o segundo dígito. De quantos modos eu posso escolher a primeira letra da placa? Segunda letra. Vinte e seis ao cubo vezes 10 à quarta. Certo? Isso pode ser feito também pelo método confuso, certo? Arranjos com repetição. O próximo problema é um problema interessante, porque ele já começa a mostrar o preço a pagar por quem desrespeita as normas da boa técnica. Eu quero saber quantos são os números, e número aí é número natural, quantos são os números naturais de 3 dígitos distintos. Eu devo me imaginar sendo a pessoa que tem a obrigação de escrever dígitos distintos. E tem que ver que decisões eu devo tomar. Que decisões eu devo tomar? Eu devo escolher o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito. Uma pessoa rigorosamente os ditames da boa técnica, começa por que casa? Pela primeira, porque a primeira casa é uma casa mais restrita que as demais. É uma casa mais problemática que as demais. O que a primeira casa tem que as outras não têm? Não pode receber zero. De modo que há quantos modos de preencher a primeira casa? 9, porque não pode entrar o zero. Agora, as outras casas são igualmente complicadas ou igualmente simples. De quantos modos eu posso escolher o segundo dígito, então? Por quê? Não posso repetir o da primeira. (648) números naturais de 3 dígitos distintos. Olha o que a pessoa que desrespeita a técnica
consegue fazer nesse problema aí? Olha o que o atolado faz nesse problema aí. O atolado começa pela última casa. De quantos modos eu posso preencher essa casa aqui? Essa. Porque aqui eu não posso botar o cara dessa. E essa? Não sei, depende. Se eu tiver posto aqui coisas como 7 e o 5, aqui eu não vou poder botar nem o 7, nem o 5 e nem o 0. Eu vou ter 7 maneiras. Mas se eu tiver posto aqui o 8 e o 0, aqui eu não vou poder botar nem os 8 nem o 0. E terei 8 maneiras. Em suma, eu acabo de dar um nó no problema, certo? Eu acabo de transformar um problema simplíssimo num problema complicado por desrespeitar a boa técnica. Se você desrespeita a boa técnica, você paga um preço por isso. Vou subir o nível agora. Quero saber quantos são os números pares de 3 dígitos distintos. Imagino como sendo a pessoa com a obrigação de escrever um número par de 3 dígitos distintos. Obviamente, tem que tomar 3 decisões, que são a escolha do primeiro dígito, do segundo dígito e do terceiro dígito. Por qual dos dígitos eu começo? O último é o mais problemático. Como o número é par, essa casa aqui só pode ser preenchida com 0, 2, 4, 6 ou 8. Há 5 modos de preencher. Agora eu vou para que casa? Primeira tem um problema de ser primeira casa, né? O problema do 0. De quantos modos eu posso preencher a primeira casa? Não sei. Não sei. Depende. Se na última casa tiver o 2, por exemplo, na primeira não pode estar nem o 2 nem o 0. Mas se na última casa tiver o 0, na primeira só não poderá estar o 0. Esse tipo de dificuldade é comum nesses problemas de contagem. Você está seguindo a boa técnica, dividiu o problema em etapas, mas aí quando chega numa determinada etapa você empaca, você não sabe de quantas maneiras é cumprida. Porque isso daí depende do que você tenha feito numa etapa anterior. Por que eu empaquei aí na primeira casa? Eu não sei de quantos modos eu posso preencher a primeira casa, porque isso aí depende do que eu haja feito na última casa. Depende de eu haver colocado na última casa o 0, ou haver colocado na última casa alguma coisa diferente de 0.
Esse tipo de dificuldade é extremamente comum. E há dois métodos da gente se livrar desse tipo de dificuldade. O primeiro método consiste em você começar de novo contando separadamente. Por que eu empaquei ali na primeira casa? Porque eu não sabia se eu havia gasto na última casa 0 ou não. Então eu vou recomeçar o problema contando separadamente os casos em que eu uso 0 na última casa, separadamente dos casos em que eu não uso 0 na última casa. Essa é a técnica mais natural. E, infelizmente, os alunos gostam menos dessa técnica do que deveriam gostar. Aluno enche uma... Mas você não precisou parar para pensar hora nenhuma. Resolve o problema em meia linha. Mas você perdeu 2 horas pensando para descobrir aquela meia linha. Aí o aluno diz que isso é fácil. Esse tipo de... era, em geral, soluções compridas. Eu, na realidade, estou transformando meu problema em 2 problemas, mas 2 problemas agora extremamente simples. Vamos lá, o primeiro problema, contando os números que terminam em 0. Se aqui é 0, um modo só de preencher essa casa, certo? De quantos modos eu posso preencher a primeira casa? 9, só não posso botar o 0. Não posso colocar nem o 0 nem o da primeira casa. Há 72 números terminados em 0. Agora, terminados em diferente de... o número 2, 6. Não pode ser nem o da última casa, nem o da última casa, nem o da primeira. Há 72 números terminados em 0, 256 terminados em 0. Dando um total de 328. A segunda maneira de vencer esse tipo de dificuldade é o que eu chamo de método do atropelamento. Eu não vou dizer que eu nunca use o método atropelamento, às vezes eu uso. Mas eu acho que os alunos têm tendência a usar mais do que deveriam o método atropelamento. O método de atropelamento, em geral, ele gera soluções curtas,
Mas o raciocínio envolvido para se descobrir essas soluções será extremamente mais complicado do que o raciocínio do contar separadamente. O método do atropelamento consiste no seguinte: você abandona uma das restrições do problema que esteja lhe atrapalhando. Ao eliminar essa restrição, você conta a mais. Porque você conta tudo que você deveria ter contado e conta também coisas que você não deveria ter contado, porque não atendem à condição que você desprezou. Depois de contar a mais, você desconta, né, jogando fora o que você contou a mais, certo? Já é filosoficamente uma coisa meio sofisticada isso, né? É algo como se você construir uma garagem, você construísse um arranha-céu e depois fosse quebrando para sobrar garagem, certo? Por exemplo, neste problema eu agiria assim. Como o número é par, de quantos modos eu posso preencher a última casa? 5. Aí quando eu vou para a primeira casa, eu vejo que o 0 me cria um problema aí, né? Então eu atropelo essa restrição. Acabou essa história que o número não pode começar por 0. O número agora pode começar por 0 e dane-se. Se o número pode começar por 0, o único cara que eu não posso colocar aqui na primeira casa é o da última. Mas ao achar esse 360, eu coloquei a mais, porque eu permiti números começados por 0. Então esse 360 aí inclui os números que eu deveria ter contado, e contei, inclui também números contados indevidamente, que são números começados em 0. Agora eu vou descontar os números começados em 0. Um modo de preencher a primeira casa, que é com 0. Última casa, 4, porque o número é par. De algarismos distintos, então aqui só pode ser 2, 4, 8. Aqui não pode ser nem o da primeira nem o da última. Há 32 números nesse 360, começados em 0. Descontando os 321. Nessa altura dos acontecimentos, sempre surge um espertinho, sempre surge um falso esperto que arranja uma solução melhor. A solução melhor é a seguinte: para contar os números pares de 3 dígitos distintos, conta todos os números pares e ímpares de 3 dígitos distintos e desconta os ímpares. Todos de 3 dígitos distintos. Ímpar. Aqui só pode ser 1, 5, 9. O cara da última.
a melhor solução? Primeira, segunda, terceira. Primeira, né? Qual foi a pior? A última. A última foi um truque nojento, que resolveu esse problema e dificilmente servirá para resolver outro. Já a primeira e a segunda soluções, nelas nós exibimos métodos, né? Ideias que podem ser usadas em outras situações. Algum comentário? Alguns problemas de contagem, alguns problemas de combinatória, que são muito frequentes, eles aparecem muitas vezes. Então vale a pena decorar a resposta desses problemas. São poucos, são 2 apenas. O primeiro problema que vale a pena decorar a resposta é o chamado problema das permutações simples. Em quantas ordens podemos colocar N objetos distintos? Cada ordem é chamada uma permutação simples de objetos. Por exemplo, se os meus objetos fossem as letras ABC, as ordens em que eu poderia escrever esses objetos seriam ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. E eu teria que o número de permutações simples de 3 objetos seria 6. No caso geral, imagine-se aqui tendo os N objetos, imagine-se. Seria 6 ou são 6? São. Estou falando pelo Paulo César. Imagine-se tendo os objetos à sua frente, você é a pessoa que tem que escrever numa certa ordem, e veja que deve tomar. A primeira decisão para botar os objetos em ordem, para botar os objetos em fila, escolher o primeiro da fila. De quantos modos você pode escolher o primeiro da fila? N. Escolher o segundo da fila. Quando você chegar ao último lugar da fila, só vai estar sobrando um elemento, né? De modo que o número de perguntas dos objetos, produto N, N-1, etc. até 1.
farto de saber que isso aí é chamado de fatorial de Gini, né? Ok? A essa altura dos acontecimentos, eu digo para os meus alunos no segundo grau que não é mais para pensar a respeito, não, é para decorar. Aí sempre tem um engraçadinho, diz, pô, mas decorar? Aí você arrasa logo com o cara, né? Pô, cara, tu estuda química, tá reclamando de decorar o quê? Os caras decoram tudo. Decora o que é para decorar, o que não é para decorar. Quando tem uma coisa para decorar, o cara aí fica todo cheio de pruridos. Não é mais para pensar a respeito. O número de maneiras de botar N objetos em fila é N. Não. O que define o critério do que deva ser decorado ou não é o critério da utilidade, da frequência. Eu não vou saber de cor o telefone da assinatura do Globo, do atendimento ao assinante do Globo, porque eu raramente ligo para lá. Mas eu vou saber de cor o telefone da minha casa, que eu ligo para a minha casa com certa frequência, certo? E decide o que eu vou saber de cor ou não é o número de vezes que eu uso a informação. Informação que eu uso raramente eu não vou decorar. Informação que eu uso com extrema frequência. Eu vou considerar agora a palavra capítulo. E eu quero saber, em primeiro lugar, quantos anagramas possui essa palavra. Todo mundo sabe o que é um anagrama de uma palavra? É outra palavra formada pelas mesmas letras, mudando eventualmente a ordem. Por exemplo, uma palavrinha da anagrama é porta. Porta dá parto, tropa, trapo, rapto, prato, ptoar, tar. Ptoar é um deus hindu poderosíssimo. Deus hindu não é não, Deus hindu. Outras palavras têm alguns anagramas interessantes também, por exemplo, ignorante. Bom, eu quero saber quantos são os anagramas de capítulo. Isso é muito fácil, né?
Sim, mas o acento fica fixo no I. O acento está preso no I. O acento não pode sair de cima do I. Resposta? 8 fatorial, né? Fazer um anagrama de capítulo é pegar essas letras aí, vão nelas. Número primeiro já arrumar 8 letras, 8 fatorial. Começados e terminados por consoante. Imagine-se tendo a obrigação de formar um tal anagrama. Sua primeira decisão é escolher a consoante do começo. De quantos modos você pode escolher a consoante do começo? De consoante do final. Escolhidas a consoante do começo e do final, sobraram 6 letras para se arrumar aqui no miolo. Quantos modos pode arrumar? 6 fatorial. Anagramas com C em primeiro lugar e com A em segundo. C tem que ser a primeira letra do anagrama e A tem que ser a segunda letra do anagrama. C está lá, só tem que pegar e arrumar depois do C e A. 6 fatorial. C em primeiro ou A em segundo? Ou, né?
12 semanas? Mais. Todas as semanas. Quantas foram, mais ou menos? Desde 12 de março, eu acho que começou. Eu não sei quantos. Teve um feriado. O som está saindo aí. O som está saindo do seu microfone. Agora, a gente vai dar PA nesse próximo sábado, apesar de não estar em nenhum desses dois módulos, porque tem a prova da UERN no outro sábado. Aí no Mato Grosso, dá uma noção de alguma coisa. Eu devo contar todos os anagramas que tem 100 em primeiro lugar. Tutorial. Devo contar também todos que tem A em segundo lugar. Os mais... Mas não é. Porque contando assim, você contou duas vezes em 100 primeiros. Você contou nesse bloco aqui e nesse. Você só deveria tê-los contado uma vez e contou-os duas vezes. Então vai ter que diminuir uma vez para acertar a contagem. Os problemas do OU podem ser resolvidos também por diagramas de conjuntos. Anagramas com C em primeiro, com A em segundo. Aqui estão os anagramas sem C em primeiro e A em segundo. 6 fatorial. Aqui estão os anagramas sem C em primeiro, 7 fatorial. 7 fatorial nesse conjunto todo, então aqui nesse pedacinho 7 fatorial menos 6 fatorial. A em segundo, 7 fatorial. Então nesse pedacinho 7 fatorial menos 6 fatorial. C em primeiro, A em segundo, ou seja, nessa união, dá 7 fatorial menos 6 fatorial, mais 6 fatorial, mais 7 fatorial menos 6 fatorial, que dá 2 vezes 7 fatorial menos 6 fatorial. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? É isso. Obrigado pela atenção. Aos exercícios. Acho que eles receberam. Não? Os exercícios são da página 90 e seguintes do livro 2. Livro 2. Exercícios 7, 11, 12 e 18. Obrigado pela atenção. Gente, tem umas instruções aí para hoje à tarde Então, a ideia, principalmente para o pessoal que está participando pela primeira vez, é, depois do almoço, vocês vão se reunir em grupos, em salas aí que o Wagner vai dizer para vocês quais são, de acordo com o nome, para trabalhar em cima desses problemas que o Morgado deixou e também nos problemas que o Elon deixou, até com pedido especial, né? Então, oi. A gente vai ter que resolver essa questão, né? O pessoal que participou do primeiro curso tem o livro 2, vocês trouxeram o livro 2. O pessoal que está chegando agora só tem o livro 3.
Então, nós vamos providenciar aí para deixar nas salas, pelo menos, enunciados aí desses problemas aí